Olá, pessoal! Aqui é o professor João Pedro, de inglês. Vamos para aqui mais uma aula virtual. Espero que vocês estejam bem. Aí onde vocês estão, nas suas casas, onde quer que vocês estejam, nas suas camas assistindo essa aula, no seu sofás, no seu momento de estudo ou não. Espero que vocês estejam bem. Vamos para a nossa aulinha 3, que tem como título Escaneamento do texto, Scanning. Professor João Pedro aqui, JP, em inglês. E vamos lá. É uma aula que dá continuidade ao que já foi iniciado, que são aquelas práticas de leitura para a gente fazer questões no Enem. E hoje a gente vai ver o escaneamento, que na primeira aula a gente deu uma visão assim mais ou menos sobre ele. Aqui eu vou dar uma reprise, né, do que a gente já viu. E o que é o escaneamento, o que é esse scanning que a gente faz? É passar o olho rapidamente. É quando você pega o texto de cara ali e você vai dar aquela checada, que é que tem naquele texto que pode ser útil para responder aquela questão, só que bem rápido. Aí nesse tipo de estratégia de leitura, você vai focar nas características que interessam daquele texto. O que é que aquele texto tem de proveito para você? E são coisas que a gente faz no cotidiano e a gente nem percebe. Por exemplo, quando a gente procura o nosso nome na chamada do ENA, quando a gente chega lá na 6h30, 7 horas, a gente pede pro fiscal do lado do dia a gente procura o nosso nome na chamada de seu pai, a gente vai direitinho onde a gente acha o nosso nome, a gente vai em cima. A gente escaneia aquela lista inteira de nomes e a gente vai direto no nosso nome, porque a gente quer nossa presença para não ser chamado a atenção. Outra coisa é quando você olha o cardápio, um menu de algum restaurante, olha o cardápio da grade, o que é que você quer comer, você fica olhando assim, você vai logo em cima de algo que você tem interesse. Então você tem uma precisão das informações que são coletadas. É uma coisa mais rápida, mais fluida. Desculpa. Não é uma coisa que você demora horas e lendo linha por linha. Entenderam? É algo mais focal, mais rápido. Você passa o olho rapidamente, você vê as características que realmente importam daquilo e é algo que a gente faz no cotidiano. E como eu sempre repito nas minhas aulas, o Enem é algo do cotidiano. Então, não vai ser diferente como uma forma de fazer questão é pegar esse mecanismo que é o scanning, que é uma coisa que a gente faz no cotidiano, e aplicar nas questões também. Então, espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é esse scanning. Essa aula é basicamente sobre isso e questões, basicamente, porque não tem muita abordagem teórica nessa aula. Então, vamos lá agora para as questões lá na página 128. Assim como na aula passada, a gente vai fazer primeiro os propostos, que são mais voltados ao que é o Enem mesmo. Só que até nessa aula tem, tipo, a primeira questão já, o primeiro texto, ele já serve para 6 questões e é da FUVEST 2001. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso, a FUVEST 2001. E esse texto é enorme, as questões já são em inglês também, as opções são em inglês, tipo, já foge um pouco até do nosso foco que é o Enem, mas a gente vai ver mesmo assim, né? Porque a gente está aqui, a gente não pode ficar sem fazer nada. A gente vai realmente ver o que a gente pode fazer aqui. Então, vamos para a leitura desse textão e responder as 6 questõezinhas. Pronto, vamos começar. Leia o texto e responda as questões de 1 a 6. Eu vou já ler igual a aula passada, já traduzindo. É uma bela ironia, dado que a genética científica começou com a manipulação de uma planta, a ervilha, que a oposição pública mais veemente a ela nos últimos anos veio daqueles que se opõem à manipulação genética das culturas. No momento, as chamadas culturas geneticamente modificadas estão em desgraça, o disgrace. Os consumidores, principalmente na Europa, têm receio de comprar alimentos que possam contê-los. Ambientalistas ou ativistas do meio ambiente estão rasgando campos, estão destruindo os campos onde são testados experimentalmente esses organismos geneticamente modificados. E as empresas que os projetam estão vendendo suas subsidiárias de GM, como ele fala, organismos geneticamente modificados, ou até as suas próprias empresas. Eles estão vendendo a empresa para quem estiver disposto a correr o risco. Ou seja, ele fala aqui nesse trecho que está sendo meio perigoso ter esse tipo de empresa porque o pessoal está tendo muitos problemas com isso. No entanto, as chances de que isso seja apenas uma moda passageira. Então não é algo que venha a ser de longa duração. Nenhum estudo mostrou um risco de saúde de uma cultura GM aprovada comercialmente.
ou mais corretamente, de uma cultura transgênica, pois todas as plantas foram geneticamente modificadas por melhoramento genético desde tempos imemoráveis. E, embora os riscos ambientais, como a polinização cruzada com espécies selvagens e a promoção de cepas de pragas resistentes a inseticidas, pareçam mais plausíveis, também não parecem ser pior do que a quantidade de destruição ambiental causada por outros tipos tradicionais de agricultura. The Economist, July 1st, 2000. Então, esse foi o texto que a gente viu. Agora a gente vai para cada questãozinha, beleza? Vamos lá, questão 1. De acordo com a passagem, aí tem as opçõezinhas. A. Depois das ervilhas começarem a ser manipuladas, o público se tornou fortemente oposto à genética científica. B. Até os mais veementes apoiadores da genética científica são opostos à manipulação genética de campos, de agrários, né? C. As últimas experiências trazidas por engenheiros genéticos têm sido tratadas com ironia. D. Tem havido uma forte oposição à manipulação de ervilhas para aumentar as plantações, para melhorar as plantações nos últimos anos. Ou os grandes oponentes da genética científica são aqueles que desaprovam a manipulação genética de plantações, de grãos, essas coisas, da agricultura. Então, de acordo com o texto, já no primeiro parágrafo ele fala que essa ironia a gente encontra no item E, que aqueles que são realmente uma forte oposição, tornando essa ironia verdadeira, são aqueles que desaprovam a manipulação genética dessas lavouras, desse tipo de plantações. É meio estranha essa questão, mas é basicamente o que tem no início do primeiro parágrafo. Se tiver alguma dúvida, gente, vocês falam depois no WhatsApp que eu vou deixar lá embaixo depois. 2. A passagem nos conta que as geneticamente modificadas, as plantações geneticamente modificadas, A. São um objeto de desaprovo, que as pessoas não gostam muito, é uma coisa muito disseminada. Esse é um objeto de uma larga escala de desaprovação. Ou B. Não estão sendo vendidos na Europa no momento. C. Não podem mais ser testados experimentalmente nos campos europeus. Isso. D. Apenas pode ser vendido por empresas subsidiárias. Ou estão sendo formadas apenas por companhias que estão querendo correr os riscos de tê-las. O item L fala isso, que só pode ser formadas ou compostas por companhias que estão adeptas a correr esse risco. Então seria mais o item A, que são objeto de muito desaprovação por muitas pessoas nos dias atuais. De acordo com o texto, a gente vê isso, que muitas pessoas não estão gostando porque têm medo, não desconhecem realmente. Então, fica item A. Terceira questão. Quais das frases abaixo é verdade de acordo com essa passagem que a gente viu, de acordo com essa reportagem? Vamos lá. Item A. Os consumidores vão se tornar cada vez mais receptivos às comidas geneticamente modificadas quando os testes mostrarem que eles não são prejudiciais à saúde. B. A hostilidade das plantações geneticamente modificadas é provável que seja de curta duração. C. A hostilidade dos ambientalistas para as plantações geneticamente modificadas é infundada, porque elas não trazem perigo algum para o meio ambiente. D. As comidas geneticamente modificadas provavelmente não serão aceitas, mesmo com um longo passado de tempo. As comidas geneticamente modificadas não serão aceitas mesmo com muito tempo se passando. O item
Mesmo que os ambientalistas parem de protestar, os consumidores vão continuar tendo aqui um pé atrás em relação às comidas geneticamente modificadas. Então a gente vê já que tem até uma passagem que fala que isso não deve durar por muito tempo. Então, o que seria mais certo seria o item B, que é a hostilidade das geneticamente modificadas, né, das plantações geneticamente modificadas, deve durar pouco tempo. Então, é isto, item B. Por que está errado no item C? Porque ele fala que as plantações geneticamente modificadas não trazem nenhum perigo para o meio ambiente. Na verdade, ele fala até no texto que pode ter polinização cruzada com outras espécies diferentes e que pode causar resistência a inseticidas de algumas cepas de insetos. Item D já vai totalmente contra o item B, que fala que mesmo que passe muito tempo, não vai ser aceito. Aí item E, mesmo que os ambientalistas parem de protestar, os consumidores vão ter um pé atrás. Isso não é verdade, porque tipo, as pessoas comem hoje em dia materiais transgênicos e nem percebem, nem por isso deixam de comer. E o item A ele fala que os consumidores vão se tornar mais receptivos às comidas geneticamente modificadas quando os testes dizerem que eles não são prejudiciais à saúde. Hoje muitos testes como o texto fala, não afirmam que são prejudiciais, mas que não, é inconclusivo. Então, o que seria mais certo em relação ao que tem no texto é o item B. Vamos lá, continuando ainda nesse texto. Quarta questão. De acordo com a passagem, o termo plantações geneticamente modificadas A. É totalmente incorreto porque apenas seleção feita envolvida. A seleção que eles fazem antes, né? Aquela que ele fala que é melhoramento seletivo. Item B. Tem sido usado desde tempos imemoriais. Item C. Não é tão assertivo assim, esse termo, plantações geneticamente modificadas. Item D. Aplica-se somente às plantações aprovadas comercialmente. O item E. Nunca foi usado para significar o mesmo que plantações transgênicas. Então, a gente até ele fala aqui naquele parênteses, né, do segundo parágrafo, ele fala que esse termo ele é basicamente meio controverso, não é uma coisa muito acurada, não é uma coisa assertiva, porque ele fala que o termo correto seria plantações transgênicas, que desde muitos tempos remotos já vem sido usado isso, melhoramento genético, seletivo e tal. Então não é um termo muito acurado, não é um termo muito que tem uma certeza, um conceito muito bem fundado. Então seria o item C a resposta dessa questão. Espero que tenha sido claro. Quinta questão. A passagem nos conta que... Gente, às vezes eu dou uma travada, é porque eu estou traduzindo aqui na hora, tá? As opções e tal. Então vocês entendam. Quinta questão. A passagem nos conta que... A. As plantações geneticamente modificadas devem ser banidas por causa da falta de pesquisas concernentes aos seus riscos. Item B. Os riscos ambientais das plantações geneticamente modificadas são praticamente não existentes. C. Apenas alguns produtos geneticamente modificados consumidos na Europa têm sido comercialmente aprovados. Item D. É muito improvável que as plantações geneticamente modificadas promovam resistência a algumas variedades de pestes. Item E. Comercialmente, plantações geneticamente modificadas comercialmente aprovadas são seguras para o consumo, embora eles possam causar problemas no meio ambiente. Então, o que mais se adequa a passagem, o que esse texto fala, é o item E, porque podem ser comercialmente aprovados para o consumo, mas eles ainda causam danos ao meio ambiente. O erro do item A. As plantações geneticamente modificadas devem ser banidas por causa da falta de pesquisas. Existem pesquisas que dizem que não são inconclusivas em relação a problemas. O item B.
Os riscos são praticamente inexistentes ao meio ambiente. Mentira, porque tem essa polinização cruzada, esse negócio todo. Aí ele fala que apenas no item C, apenas alguns produtos têm sido comercialmente aprovados, mas não cita isso no texto. O item D ele fala que é altamente improvável que essas culturas de geneticamente modificadas promovam resistência, mas ele fala que no texto elas promovem assim esse tipo de resistência. Então fica infundado o item D. E o item E é nosso gabaritinho. Sexta questão, já última questão relacionada a esse texto, diz assim: de acordo com a passagem, as culturas agrícolas mais tradicionais A parecem ser tão prejudiciais ao meio ambiente quanto as plantações geneticamente modificadas. Item B. Parecem causar menos dano ao meio ambiente que as GM. Item C. Podem causar mais dano ao meio ambiente do que as GM. Item D. Tem sido provado que não causam dano ao meio ambiente. Item E. São muito menos danosas ao meio ambiente que as GM. A gente vê lá no finalzinho que ele fala que não é pior que as GM não são piores que as agriculturas tradicionais. Então ele é uma coisa mais equilibrada, uma coisa mais igualitária. Se não é pior é porque ou é melhor ou é igual. Mas no caso ele quis dizer que não é pior porque é mais parecido, é similar. Então o item certo seria o item A, porque ele fala que parecem ser tão danosas ao meio ambiente quanto as GM. Então, item A é o nosso item correto. Beleza. Agora vamos para... Espero que tenha sido claro. Vamos para a questão, para o texto da questão 7 e 8 agora. Essa aula está ficando bem rápida porque basicamente a resolução de questões é igual a outra aula, então espero que esteja sendo claro. Vale, eu não tinha passado o slide antes, desculpa, gente. Não, só voltei de novo, né, porque estava pequeno. Tá aí a questão 5 e 6 de novo, já falei sobre elas. O item E, item A. Pronto. Esse texto muito legal sobre o sono e tal. Vamos ler. Diz assim: os ritmos do cérebro que está dormindo armazena memórias. Vamos ler esse textão. É a evidência mais clara até o momento de que o sono REM é crítico para a memória. Ao desligar certas células cerebrais, os pesquisadores silenciaram um tipo rítmico particular de função cerebral, sem acordar os ratos. Se eles fizerem isso durante o sono REM, os ratos falharam no teste de memória subsequente. A pesquisa relatada na revista Science. O sono REM é a fase durante a qual, pelo menos nos seres humanos, ocorrem os sonhos. Mas é difícil responder à pergunta sobre se ele é importante para estabelecer novas memórias. Estudos recentes tendem a se concentrar no sono profundo e não REM, durante o qual as células cerebrais disparam em vários padrões que refletem a consolidação da memória e a repetição das experiências do dia. Durante o sono REM, enquanto nossos olhos piscam e nossos músculos relaxam, exatamente o que o cérebro está fazendo é um mistério. Mas é um tipo de sono visto em todo o reino animal, em mamíferos, pássaros e até nos lagartos. Então, texto muito legal, fala sobre o sono REM e sobre os ritmos cerebrais de um cérebro dormindo armazenarem as memórias. Agora vamos para as questõezinhas. O que o título do texto quer dizer? Então, item A. Os ritmos do cérebro que está dormindo faz as memórias se tornarem permanentes. É exatamente isso que o título diz. Aí, letra B, há 4 tipos diferentes de ritmos cerebrais. Item C, as memórias ocorrem apenas durante o sono, enquanto a gente sonha. Durante o sono, desculpa. Memórias ocorrem apenas enquanto a gente sonha. D, muitas pessoas têm problemas de memória. Item E, não dormir significa esquecimento. Não sonhar significa esquecimento. Então não, o que o título do texto quer dizer é o item A mesmo, que os ritmos de um cérebro que esteja sonhando faz as memórias permanentes.
8. A palavra even, destacada no texto, é usada para dar o sentido de A. Opção. B. Alternativa. C. Inclusão. D. Exclusão. E. ênfase. Então, quando ele fala que even lizards, até mesmo os lagartos, ele dá uma ideia de inclusão, que até os lagartinhos têm esse tipo de som. Beleza, pessoal? Piu-liu. Isso aqui foi fácil, né? Finalmente uma questão em português para facilitar para o professorzinho. Outro textão, questão 9. Estamos acabando. Que é o discurso do John F. Kennedy. Que diz assim: portanto, não sejamos cegos para nossas diferenças, mas também direcionemos a nossa atenção para nossos interesses comuns, como meio pelo qual nossas diferenças podem ser resolvidas. E se não pudermos acabar agora com essas diferenças, pelo menos podemos ajudar a tornar o mundo uma diversidade segura. Para análise final, nossos elos comuns mais básicos são que todos nós habitamos este pequeno planeta. Todos nós respiramos o mesmo ar. Todos nós apreciamos o futuro de nossos filhos. E somos todos mortais. Então, vamos para a questão que diz assim: John F. Kennedy foi uma das figuras mais enigmáticas do século XX. Precocemente alijado do poder por conta de seu assassinato em 63. Kennedy deixou o legado de uma passagem rápida, porém marcante, pela presidência dos USA. Numa época de turbulência política não só local, mas em todo o planeta. Na frase acima atribuída ao ex-presidente americano, podemos perceber sua preocupação com a ameaça comunista, que se fazia crescer na década de 1960, fomentada principalmente pelos acontecimentos relacionados à Guerra Fria, the Cold War. Letra B. A falta de consciência de se perceber que, apesar das diferenças, todos temos um objetivo comum, que é a garantia de um futuro melhor para o planeta. C. O uso das desigualdades sociais reinantes em todas as partes do mundo como desculpa para atitudes de violência por parte de governantes inescrupulosos. D. O futuro das crianças que vivem em situações de extrema pobreza em lugares do planeta assolados pelo flagelo da guerra. Item E. A necessidade de tornar o seu país, the USA, como a única potência capaz de assegurar a igualdade de todos os povos que habitam o planeta. Então ele fez um discurso muito bonito, muito poético, nossas diferenças e tal. E ele fala dessa falta de consciência de se perceber que, apesar das diferenças, nós temos todo o objetivo que é garantir um futuro melhor para o planeta. Então, ele foi o Capitão Planeta desse discurso. Então, item B é o nosso item correto. Espero que vocês entendam que os outros estão eradinhos. E vamos nessa, né? Por questão 10. O último textinho. O primeiro folio. Primeiro folio do Shakespeare. Um dos livros que ele fez, né? Foi descoberto numa ilha escocesa. Na Escócia. Vamos ler. Primeiro parágrafo. Uma cópia do First Folio de Shakespeare, um dos livros mais procurados do mundo, foi descoberta em uma casa imponente na ilha escocesa. Essa cópia, da primeira edição coletada das peças de Shakespeare, publicada em 1623, foi encontrada na Mount Stuart House, na ilha de Bute. Os acadêmicos que autenticaram o livro consideraram um raro achado significativo, então uma coisa muito importante, né? Sabe-se que cerca de 230 cópias do First Folio existem. Uma cópia de propriedade da Universidade de Oxford vendeu 3,5 milhões em 2003. Foi vendida por 3,5 milhões, hein? Cara, hein? Emma Smith, professora de estudos de Shakespeare da Universidade de Oxford, disse que a sua primeira reação ao ser informada de que a imponente casa alegava ter um First Folio original era: What the hell? Like hell they have. Como diabos eles têm isso? Como assim, Brasil? Seria basicamente isso se a gente fosse falar hoje em dia. Então tá aí, né, da BBC, a gente vê esse First Folio do Shakespeare encontrado numa casa imponente no meio do mundo, nada. A importante descoberta sobre a obra de Shakespeare descrita na passagem anterior tem chamado a atenção de especialistas na obra do grande escritor inglês. Emma Smith, essa professora da Universidade de Oxford e especialista em Shakespeare, reagiu à notícia da descoberta com A. Euforia. B. Entusiasmo. C. Deselegância. D. Preocupação. O item é skepticism. Ceticismo.
Gente, ela foi cética, né? Bastante cética. Like hell they have. O inferno que eles têm isso aí. Desdenhou deles lindamente. Então foi uma cética em relação a existir, né? Esse First Folio de Shakespeare lá nessa casa. Então, povo, é isso aí. Nossa aula foi essa. Muito obrigado. Stay safe. Stay cold. Stay good. Tô com saudade de vocês, nossas aulas presenciais, nossas musiquinhas. Eu tinha planejado cantar pra vocês, mas eu fiquei com vergonha. Então, eu vou encerrar aqui. Talvez na próxima aula eu faça uma musiquinha pra vocês, só pra, sei lá. Não vou prometer nada não, mas vai que, né? Vai ser cenas para os próximos capítulos, vocês vão saber se no final do vídeo vocês assistirem. Então se inscreva no canal, curta esse vídeo aqui, compartilha com os amigos e é isto aí, meu povo. Muito obrigado. Espero que esteja tudo ok. E é isto. Obrigado, gente. Vocês são demais. Tchau, tchau.